E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sorte Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, finalmente os vídeos de Alicization vão começar aqui no canal. E já que o tema é Alicization, por que não começar com o projeto Alicization e o porquê ele foi criado? E assim gente, só antes de iniciar esse vídeo, dois pequenos avisos muito importantes. O primeiro, esse vídeo aqui é focado no projeto Alicization e o porquê ele foi criado. Nas semanas que vão vir agora, eu vou fazer vídeos complementares que vão fazer você entender melhor toda essa questão de Alicization. O que eu vou contar aqui é uma parte mínima da história do arco. E outra coisa, eu sei que quem me acompanha no Twitter e no Discord vai estar estranhando um pouco esse vídeo, mas longa história, gente. Descrição dos comentários aí vai estar explicando tudo direitinho aí. Então, gente, vamos logo com o vídeo de hoje, começando com uma pequena aulinha de história. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele ficou numa situação bem merda. Acontece que devido ao fato dele ter lutado do lado da Alemanha nazista e ter atacado a base de Pearl Harbor de uma forma extremamente covarde, os Estados Unidos pegaram uma raiva mortal de japoneses. Tanto que após o nazismo cair, os Estados Unidos mandaram 2 bombas atômicas lá no Japão, ou seja, Hiroshima e Nagasaki. E isso na época que a Itália também já estava fora. Ou seja, para você que não sabe, o Japão foi o último a se render na Segunda Guerra Mundial. Só que isso não era o suficiente. Devido a toda essa situação, o Japão assinou o que nós conhecemos hoje como o artigo 9. E ele tinha algumas cláusulas bem claras, aspirando sinceramente à paz mundial baseada na justiça e ordem. O povo japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação, ou ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do exército, marinha e aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O direito da beligerância do Estado não será reconhecido. Em outras palavras, numa só o Japão abriu mão de se envolver em qualquer tipo de guerra que pudesse ocorrer nos anos seguintes, assim como o exército, marinha e aeronáutica japonesas acabaram. Tudo isso acabou sendo proibido numa só. O que, assim, se você avaliar pelas coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial envolvendo o Japão, é de certa forma bem justo e pelo que eu fiz nas minhas pesquisas, é algo que até hoje o povo japonês aceita muito bem. Acha que isso acabou sendo uma das melhores coisas a serem feitas. Só que tem os detalhes. Bom, isso tudo que eu falei é história real e vai cair na prova. Só que não quer dizer que as coisas foram mantidas. Eu tô falando de coisa que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês perceberam que eu disse que o artigo 9 extinguiu o exército, marinha e aeronáutica japoneses, né? Só que isso não quer dizer que o Japão não tenha nenhum tipo de força equivalente a isso. Em todos os países que nós temos ao redor do globo, existem países que não têm uma força militar e existem países que têm uma força militar limitada. O Japão ele não entra em nenhuma dessas categorias porque o Japão tem forças equivalentes. No caso, o Japão tem as forças de autodefesa. Só que, por mais que ele seja de certa forma o equivalente ao exército japonês, primeiramente ele está muito mais assim para uma extensão da polícia e, mesmo ele tendo um certo poderio militar, pode-se dizer que se o Japão se envolver numa guerra mesmo, uma guerra séria, uma guerra com outro país, não vai demorar muito para ele cair não, gente. Ele não tem um armamento suficiente para durar muito tempo não. E é aí que nós podemos finalmente avançar para a lore de Sal, quando temos ele, Kikuoka Sejiro. Apresentado em Phantom Bullet anime e Fairy Dance Light Novel, nós sabemos que ele tem um cargo muito importante no governo, fazendo parte do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. E através desse cargo foi que ele conseguiu descobrir aonde a Asuna estava. Aqui a gente pode ver que sigilo médico top, né? Foi só o cara dar uma ligação que já era. Só que aí que tá. O Kikuoka ele não é só um abobado do governo que conseguiu dar algumas informações pro Kirito e depois chamou ele pro caso do Death Gun. Não, na verdade, o Kikuoka Sejiro é o tenente-coronel das Forças de Autodefesa do Japão.
E como um militar, ele não gostava dessa situação toda que eu expliquei aqui. Em outras palavras, o Kikuoka ele queria provar para os Estados Unidos que o Japão também poderia desenvolver uma tecnologia de armamento, assim como o Japão poderia estar livre para poder desenvolver as suas próprias armas. E assim, agora a gente vai para um ponto um pouco complicado que eu preciso que vocês prestem atenção. Mas a intenção do Kikuoka não é declarar uma guerra aos Estados Unidos. Ou seja, ele queria criar uma arma. Só que ele não queria criar uma arma para declarar a Terceira Guerra Mundial aos Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. Não, a intenção dele era muito mais desenvolver a tecnologia e de certa forma estar à frente dos Estados Unidos, já que o Japão aqui, ele tá atuando como se fosse um irmão mais novo. Sabe aquele irmão mais novo que sempre recebe as roupas do irmão mais velho? Então, esse é o Japão em toda essa situação. Só que o ponto onde isso fica um pouco polêmico e difícil de aceitar é quando nós voltamos lá na Primeira Guerra Mundial. Tinha um pensamento muito claro que era de você evitar ao máximo possível a morte das pessoas, por causa que só na Primeira Guerra Mundial morreram por volta de umas 17 milhões de pessoas, sendo que a cidade de São Paulo tem só por volta de umas 12 milhões, segundo o censo de 2018. E sendo que São Paulo é uma das maiores cidades do globo. Só que isso foi muito aumentado na Segunda Guerra Mundial. Então, um pensamento que já existia antes foi aumentado na Segunda Guerra, e com os anos que viriam, isso ia aumentar ainda mais. Então, o Kikuoka, já com esse pensamento, ele sabia que a única arma que o Japão poderia desenvolver para, de certa forma, estar à frente dos Estados Unidos seria a arma que ia substituir um soldado na guerra. Em outras palavras, o Kikuoka queria construir uma inteligência artificial. Só que aí que tá, né? Isso tudo que eu falei, essa aula de história simplona aqui, é basicamente só para justificar o porquê que o projeto Alicization foi criado. E vocês perceberam as pequenas contradições que tem na minha explicação? Bom, o Kikuoka ele quer criar uma arma, mas não necessariamente ele quer declarar guerra aos Estados Unidos. Só que todo esse plano que ele está fazendo pode-se dizer que é ilegal, porque os Estados Unidos não poderiam descobrir de nenhuma forma que os japoneses estavam desenvolvendo algo desse tipo. E os métodos usados pelo Kikuoka, como vocês vão ver, podem ser classificados como extremamente desumanos. Todo o conceito da IA perfeita que vocês vão ver num vídeo futuro aqui do canal tem pontos muito pesados e muito polêmicos que fazem a gente pensar se realmente o que o Kikuoka está fazendo é certo, porque isso é uma coisa que a gente pensa. Se você for ver, por mais que o Japão esteja sendo realmente oprimido pelos Estados Unidos, de certa forma ele está numa posição segura, ele não está sofrendo nenhum tipo de ameaça. E o que o Kikuoka está fazendo coloca uma mira nos Estados Unidos, além de ser algo que realmente não é nenhuma das melhores ideias que o Japão poderia ter. Mas, gente, isso é tudo muito complicado e eu já estou me alongando demais nesse vídeo, então, gente, é basicamente isso. Eu sei que esse vídeo foi um pouquinho mais simples e pode ter decepcionado alguns de vocês se esperava eu ir mais a fundo na lore de Sword Art Online, mas ao meu ver, depois de fazer várias pesquisas, de tentar entender tudo direitinho, não tem como eu começar a falar de Sword Art Online sem inserir todo esse contexto de guerra. Eu resumi bastante a explicação aqui para que tudo fique muito bem claro. Então, gente, é basicamente isso. Se você quiser ficar ligado em novidades do canal, assim como estão indo os vídeos de Alicization, me segue no Twitter, entra no servidor do Discord, o link dos dois vai estar aí na descrição desse vídeo. Se prepara, gente. Finalmente os vídeos de Alicization começaram, então like, comentário, compartilha, e é basicamente isso. Então, se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo para que o canal chegue nas linhas diferentes do YouTube. É basicamente isso, gente. Tchau! Com o Japão estando totalmente defasado belicamente, usando equipamentos de quinta ou até mesmo nerfados. Nesse sentido, eu digo tudo isso porque você deve pensar em Sword Art Online como um todo.
É muito legal essa parada de jogo da morte, Sword Online Progressive e tal, mas é óbvio que toda aquela tecnologia de a humanidade criou um ambiente completamente virtual. Gente, isso aqui com certeza ia revolucionar completamente o mundo. Agora imagina isso no contexto de guerra.